Dia 27 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Deus deseja manifestar sua glória. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículos 2 e 3. Quando você experimenta a intimidade com Deus, enxerga o que a maioria das pessoas não consegue ver. No mundo espiritual, existem diversas classes de anjos, cada qual com hierarquia e funções diferentes. Os anjos das classes dos querubins e serafins, os mais elevados da hierarquia celeste, declaravam que Deus é santo 3 vezes seguidas. Esta é uma grande revelação do caráter de Deus, a sua santidade. Como em um mundo tão cheio de pecado, você consegue ver santidade? A ideia básica de santidade é a de separação, ou seja, Deus está separado e acima de sua criação. Deus é santo, separado. Não podemos servir a Deus com excelência se nos falta intimidade. Por isso, a fim de ser usado por Deus, é preciso primeiro que você tenha a sua própria visão da santidade de Deus. Deus quer manifestar a glória dele sobre você hoje. É importante que você creia na vontade de Deus, de o envolver com sua glória, luz e seu poder. Você também precisa ter a visão da glória de Deus. A Bíblia sempre será a revelação soberana de Deus. Contudo, podemos ter no dia a dia sonhos, revelações, milagres, sinais e sentir de uma forma especial a presença de Deus pela atmosfera e pelo ambiente. A revelação soberana do Pai não nos impede de receber revelações sobre Ele e sobre a vontade dele dessas outras formas. Deus convida você a liberar sua mente e a conectar-se com Ele em um ambiente de glória, no qual Ele se revelará a você e mudará a sua percepção do mundo. A frase de hoje é: a glória se revelará a você e você passará a ter uma nova visão de mundo. Hoje é o dia 178 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 2, e a palavra-chave de hoje é percepção. Então, nessa mensagem que nós lemos hoje, no dia 27 de junho, o pastor Júnior Rostirola está dizendo que Deus deseja manifestar a sua glória. A glória de Deus é o poder, é uma dimensão de intimidade com Deus. A glória de Deus é uma dimensão que a Bíblia revela que todos os homens
que tiveram essa experiência de ver a glória de Deus foram completamente transformados por Deus. Você vê Deus manifestando a glória dele na vida de alguns homens. Moisés estava no deserto, sem nenhuma perspectiva de vida, e de repente ele está passando perto de um monte e de repente ele vê uma sarça que está pegando fogo, mas ela não se queima. A sarça é uma planta muito frágil. Se você atear fogo numa sarça, a sarça se queima e logo ela desaparece, de tão frágil que é. Mas na visão que Moisés teve, a sarça estava cheia de fogo e ela ardia no fogo, brilhava o fogo, mas ela não se consumia. E aí Moisés olha aquela cena de longe e ele pensa: eu vou até aquele lugar porque eu quero entender como que aquela sarça arde no fogo, mas ela não queima. Então ele vai até o lugar em que a sarça estava ardendo. E quando ele chega naquele lugar para pensar em pisar o pé ali, ele ouve uma voz e Deus fala: tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. Então Deus fala para ele: esse lugar é separado. A palavra santo, como nós lemos aqui no devocional de hoje, significa separado. Deus, ele está separado de nós. Nós somos mortais. Nós morremos. Deus é imortal. Ele é eterno. A eternidade é um atributo de Deus. Nós vivemos no pecado. Carregamos o mal no nosso coração e temos que lutar contra o mal todos os dias. Deus não é tocado pelo mal. Ele é totalmente separado do pecado. Nós vivemos aqui na terra. Deus habita nos altos céus, totalmente separado desse mundo onde circula o pecado. Então Deus, ele é santo porque ele é separado do pecado, ele é separado da mortalidade, ele é imortal e ele é eterno, ele é separado do que é comum, do que é ordinário, ele é separado das doenças, das enfermidades. No céu não existem doenças e nem enfermidades. Então ele está separado porque ele é santo. Isso é o que significa que ele é santo. E os anjos glorificam a Deus, repetindo 3 vezes: Santo, Santo e Santo. Eles estão dizendo: o Senhor é verdadeiramente digno de toda a glória, porque foi o Senhor que criou todas as coisas. Foi o Senhor que nos criou. Os anjos declaram: Santo, Santo e Santo, porque eles moram no céu. Eles são seres espirituais. Eles não têm pecado porque eles estão na glória juntamente com o Senhor. Mas eles reconhecem que são criaturas de Deus, que todos os atributos que carregam de serem seres espirituais, de receberem todos os poderes que receberam, eles reconhecem: recebemos tudo pela glória de Deus. E por isso reconhecemos
que Ele é santo e santo e santo. Entendemos a sua glória, entendemos a sua majestade, entendemos a sua divindade, entendemos plenamente o seu poder e o seu caráter eterno e de Criador de todas as coisas. Quando os anjos dizem santo, santo e santo, eles estão reconhecendo a glória de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ele está dizendo que os anjos usavam 2 asas para cobrir o rosto, como uma representação de que nós reconhecemos que não somos dignos de olhar para a face do Senhor, porque o Senhor é cheio de glória. Por isso, com 2 asas, cobriam o rosto. Com 2 asas, cobriam os pés, num sinal de reconhecimento da grandeza de Deus. Os pés, na cultura judaica, são considerados os membros mais sujos e humildes do corpo, porque com os pés se pisa em muitos lugares, se pisa no pó. Então, quando eles cobrem os pés, eles estão dizendo: reconhecemos que temos nossas fraquezas e queremos que as nossas fraquezas não estejam diante do Senhor, não estejam diante do Deus Todo-Poderoso. E com 2 voavam, com 2 cumpriam a sua missão, cumpriam o seu papel. Então, nós com os nossos pés, nós decidimos aonde nós vamos. Os nossos pés nos levam para os lugares que nós queremos. E quando os anjos cobrem os pés, eles estão dizendo: os nossos pés estão guardados para seguirem apenas os caminhos do Senhor. Os nossos pés são do Senhor. Nós assumimos uma postura de humildade diante do Senhor. Os nossos pés não irão a lugar algum, a não ser para honrar e estar na presença do Senhor. Talvez você me pergunte: mas por que que os anjos precisam cobrir os pés? Afinal de contas, eles já estão no céu. Eles já moram com Deus. Mas você sabe que o diabo, ele, quando resolveu se levantar contra Deus, ele foi até os anjos, conversou com eles e convenceu 1/3 deles para que se rebelassem contra Deus. Então, se o diabo e 1/3 dos anjos foi derrubado dos céus e se formou o inferno, isso significa que os anjos também têm livre-arbítrio, que eles também podem decidir se vão permanecer honrando a majestade de Deus ou se vão tomar a decisão de seguirem por outros caminhos. Então, quando os anjos têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, eles reconhecem: não somos dignos de ver a face do Senhor.
porque ele é digno de glória. Quando eles usam duas para voar, as duas para voar são para cumprir o seu papel, a sua missão. E quando eles usam duas para cobrir os pés, eles estão dizendo: os nossos pés são somente do Senhor. Não são para nos levar para os nossos desejos, para os caminhos que queremos, para o que luta dentro de nós e que quer nos levar a se levantar contra a glória e majestade do Senhor. Então esses anjos, eles diziam: Santo, Santo e Santo, reconhecendo a majestade do Senhor. E Deus, ele deseja manifestar a sua glória sobre todas as pessoas que querem ter um encontro com Deus. A Bíblia fala que Moisés, esse homem que viu a sarça ardendo, ele pediu a Deus: eu quero ver o Senhor. E Deus disse: homem nenhum pode ver a minha face sem que morra. Mas eu vou deixar que você me veja pelas costas. Vá até aquela montanha, olhe pelas costas e eu vou passar sobre você com a minha glória. E a Bíblia fala que Deus passou por sobre Moisés e ele viu a mão do Senhor. E essa foi a forma como Deus se mostrou a ele para dizer: eu sou Deus. Eu vou me revelar a você dessa forma, porque ninguém pode ver a minha glória sem que pereça. Agora, lendo aqui essa mensagem mais uma vez, quando você experimenta intimidade com Deus, enxerga o que a maioria das pessoas não consegue ver. Quando você tem intimidade com Deus, você enxerga o que a maioria das pessoas não consegue ver. Esse enxergar aqui não é propriamente ver com os olhos, mas é perceber o que Deus quer que você faça. É entender a missão que Ele tem com você. Algumas pessoas enxergam algo sobrenatural. Algumas pessoas têm essa experiência de ver algo diferente de Deus. Elas têm um sonho, elas dormem e elas têm um arrebatamento. Um arrebatamento é quando a pessoa fica num sono profundo, dormente, e ela contempla as coisas que são de Deus. Há relatos de pessoas que passaram por uma situação de quase morte, em que elas contam que eu me vi saindo do meu corpo, indo até o céu, vendo o reino dos céus, e de repente um ser de luz falou para mim: agora é hora de você voltar e de contar para as pessoas que o meu reino é real, é verdadeiro e que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Mas são muito poucas pessoas. Se você levar em consideração a grande maioria, são muito poucas as pessoas que têm essa experiência. Na maioria das vezes, a intimidade com Deus se revela com Deus falando com você. Ele toca no seu coração e diz: eu quero que você faça isso. Eu quero que você perceba que eu estou fazendo isso na sua vida nesse momento. Eu quero que você entregue essa palavra para aquela pessoa ali. Eu quero que você entenda que isso que está acontecendo com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, que está ocorrendo com o seu filho, com a sua filha nesse momento, sou eu que estou fazendo. Então, na maioria das vezes,
a intimidade com Deus, ela se manifesta dessa forma. Quanto mais você fala com Deus, mais você aguça os seus sentidos para perceber o que Deus está fazendo. Na maioria das vezes, ele toca o nosso coração. Quando fazemos ou estamos para fazer algo errado, ele põe um aperto no meio do peito, dizendo por que você vai fazer isso. Algumas pessoas relatam que ouvem uma voz. Um pastor relatou que ele se desviou e começou a fumar sem parar. E ele disse que um dia Deus falou, depois de tanto falar ao coração dele, por que você está fazendo isso? E ele continuava. Um dia, ele disse que quando chegou na sala para pegar o cigarro e para fumar, ele ouviu uma voz audível. Você nunca vai parar? Como que dizendo, é hora de você voltar. Então, essa questão de intimidade com Deus, na maioria das vezes, vai se manifestar pelo coração, pelo pensamento, mas também pode se manifestar por voz audível. Algumas pessoas dizem, quando a voz é audível é sempre do diabo, quando é de Deus, Deus só fala na mente ou no coração. Não é possível dizer isso porque existem pessoas, como esse pastor, que ouviram a voz audível dizendo, você não vai parar de fumar? Então a voz claramente estava trazendo ele para a vontade de Deus. E bem mais poucas pessoas têm essas experiências do arrebatamento, de verem. Existem pessoas que se converteram antes de ler Apocalipse. Se você nunca leu a Bíblia, o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. E lá no último livro, João teve revelações do céu. Jesus mostrou para ele como é o céu. E existem pessoas que, sem nunca terem lido Apocalipse, tiveram essa experiência do arrebatamento. Elas dizem que estavam dormindo e de repente viram, no sonho, um ser de luz que falava para elas, existe o céu. E o céu é assim. E elas passearam no sonho, nos lugares, com ruas de ouro, com lugares belíssimos, e depois eles foram apresentados ao Apocalipse, e quando leram o Apocalipse disseram, foi isso que eu vi. E se converteram, porque entenderam que o que está escrito ali na Bíblia não é uma ficção, uma mentira, mas algo que lhes foi revelado. Por que Deus se revela de formas diferentes e de formas tão extraordinárias para tão poucas pessoas? Essa é uma resposta que eu não tenho. O que eu sei é que Deus se manifesta predominantemente pela sua palavra. Predominantemente pela fé que as pessoas depositam nele. Predominantemente pelas experiências pessoais que ele proporciona a cada um que pede a ele experiências. Eu tenho as minhas experiências com Deus. As orações que fiz e que disse, Deus, se o Senhor existe, então o Senhor pode me dar este ou aquele sinal. Se o Senhor está comigo, então o Senhor pode fazer isso ou aquilo. As respostas vêm quando você pede a Deus com sinceridade. E Ele se mostra a você e a cada pessoa de acordo com a experiência que cada pessoa precisa e de acordo com o propósito que Ele tem. Mas uma coisa é certa, todas as pessoas que vão até Ele e que pedem
entendimento e intimidade com Ele, Ele a dá. Então, a mensagem de hoje fala sobre isso, que a glória se revelará a você e você passará a ter uma nova visão de mundo. Quando a glória de Deus se revela para cada pessoa, a pessoa passa a ter intimidade com Deus, ela passa a perceber o mundo de modo diferente. Tem muitas pessoas que buscam riqueza, muitas pessoas buscam um casamento, muitas pessoas buscam ter uma família, ter filhos. Muitas pessoas buscam uma carreira. Muitas pessoas buscam reconhecimento por alguma coisa que estão fazendo, que fizeram. Mas quando a glória de Deus se revela para a pessoa passa a ter uma visão do reino. E a visão do reino é a visão de que a nossa vida pertence a Deus, que Deus é que cuida de nós em tudo que precisamos, que Deus tem vida eterna e que essa vida é passageira, e que o que precisamos fazer nessa vida é cumprir o propósito e o chamado que Deus tem para nós. Que as riquezas que conquistamos aqui, elas servem para cumprir propósitos de Deus. Servem para estender o braço para poder dar assistência social e socorro para aqueles que precisam de ajuda. E que tudo o que recebemos é para cuidar da nossa família e de maneira nenhuma para a mentira, a ostentação, o adultério, a fornicação, a prostituição, a hipocrisia, a bajulação e as falsas amizades. O mundo corre muitas vezes atrás dessas coisas. Mas quando a glória de Deus se revela, tudo o que temos, o que somos, o que pensamos, para onde vamos, está conectado ao reino de Deus. E Deus, Ele quer revelar a glória dele para todos aqueles que buscam a Ele. E a pergunta é: você quer ter intimidade com Deus? Você quer entregar a sua vida para Deus? Você quer que a glória dele se revele a você? Porque você é livre para decidir se você quer que Deus manifeste a glória dele. Ele quer manifestar a glória dele. Mas você quer a glória dele? Agora eu faço um convite a você. Você escutou essa mensagem e você ficou pensando: eu quero ter essa experiência com Deus e eu quero conhecê-lo. Então aqui na tela está a oração de confissão. O que é essa oração? É uma oração para que você confesse que você aceita a Jesus. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Não podemos ir diante de Deus. Então, Deus enviou Jesus para que ele morresse na cruz, para que pelo sangue dele nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Aí você vai pensar: isso não faz sentido. Faz sentido porque nós nascemos e temos vários pecados. Agora, Jesus, como Filho de Deus, encarnou. Ele veio concebido pelo Espírito Santo por meio de Maria nessa terra, e ele passou e venceu todas as tentações que nós passamos como ser humano. E como ele venceu todas as tentações e não pecou, quando ele entregou a sua vida na cruz, o sangue dele foi recebido por Deus como um sangue que justifica a humanidade do seu pecado. De forma que toda pessoa que aceita Jesus está dizendo: eu aceito
o que Deus reservou como justiça para mim. O sangue de Jesus, quando eu aceito Jesus, me lava de todo o pecado, me justifica do meu pecado. E com os pecados justificados, você pode ir até Deus, se tornar filho de Deus e receber o Espírito de Deus na sua vida. Então, se você ainda não fez essa oração, eu te convido a fazer essa oração agora. Você pode aceitar a Jesus e você pode se tornar filho de Deus, você pode se tornar filha de Deus, recebendo Ele agora. Então faça essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é o livro que registra o seu nome no reino de Deus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro de nascimento, quando você aceita Jesus, você recebe o registro de nascimento no céu. O seu nome é escrito no livro da vida. E você é contado como filho, você é contada como filha de Deus. E a partir de hoje, procure uma igreja onde você possa, que prega que somente Jesus salva. Você não precisa de nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum amuleto, porque somente Jesus deu a vida na cruz e somente o sangue dele purifica do pecado. E ele consegue ouvir as orações de todos os santos. Os santos são todas as pessoas que se separam para Deus. Muitas pessoas pensam assim: santo é o São Pedro, é o São João, é o São Paulo. Mas santo, se você estudar a Bíblia, você vai entender, são todos os que são separados. A palavra santo significa separado. Toda pessoa que fala, a minha vida é de Jesus, ela é santa. Ela se separa do mundo e fala: eu estou separado do mundo. Eu estou agora guiado na direção de Deus. Isso significa que enquanto estamos aqui na terra, somos santos porque separamos nossa vida para Deus, mas enquanto estamos nessa carne, sendo santos, estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a um ou outro dia dizer uma palavra errada no trânsito. Às vezes ficamos irados, às vezes não queremos dar justificativa da nossa vida e respondemos de maneira ríspida a alguém. Estamos sujeitos ao pecado, mas o sangue de Jesus todos os dias nos justifica e nos cobre. E é por isso que é preciso receber Jesus. Quando estamos com Jesus, nós temos os nossos pecados cobertos pelo sangue dele. Quando estamos dedicando a nossa vida para Deus, somos consagrados a Ele. Então não tem aquela percepção: o santo é aquele que nunca mais erra, nunca mais peca, nunca mais falha. Enquanto estivermos nessa carne, estamos sujeitos ao pecado, mas separamos nossa vida para Deus. Dizemos: a minha vida é do Senhor. Então, no texto bíblico, os santos são aqueles que aceitam a Jesus e que fazem parte da comunidade que busca todos os dias e todo o tempo a Deus. Busque a Deus em todo o tempo. Falou o que não devia? Me perdoa, Senhor. O sangue de Jesus purifica do pecado. Tropeçou? Me perdoa, Senhor, e prossiga. Mas não tem a visão errada do outro lado. O outro lado tem um grupo de pessoas que diz assim:
O sangue de Jesus é tão poderoso para purificar do pecado que se eu pecar todo dia, toda hora, sem parar, é só eu falar: o sangue de Jesus me purifica e eu já estou limpo. Uma coisa é você se dedicar e consagrar a Deus e você algumas vezes tropeçar e pedir perdão e se arrepender e não voltar a fazer. E se voltar a fazer, foi porque tropeçou, não porque fez de maneira intencional. Outra coisa é a pessoa pecar intencionalmente, dizendo: eu sei que o sangue de Jesus me purifica do pecado, então eu não canso de pecar e Jesus não cansa de me perdoar. Eu conheci outro dia uma pessoa que dizia isso. Eu não canso de pecar, porque a minha carne pede, mas o sangue de Jesus me purifica todo dia. E ele ia e fazia sempre o mesmo pecado, de maneira intencional. Quem faz isso não é santo. Em 1 João, no capítulo 3, está escrito que aquele que nasceu da luz não permanece pecando. E permanecer pecando é continuar errando intencionalmente. Isso não é ser santo. Então entenda, o sangue de Jesus nos purifica do pecado e nos separa para sermos santos. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos porque o Senhor quer revelar a sua glória para nós. Nós te agradecemos porque o Senhor quer manifestar a cura, o milagre. O Senhor quer fazer o sobrenatural. O Senhor quer mostrar coisas que são impossíveis. O Senhor já fez isso quando passou na terra. Ressuscitou mortos, curou enfermos de doenças que eram incuráveis. E o Senhor ainda faz isso nesse tempo, porque há muitas pessoas que foram curadas de AIDS, que foram curadas de câncer, que são curadas sem explicação médica nenhuma. Quando as pessoas oram e dizem: Senhor, queremos que o Senhor salve e resgate esse meu parente, esse meu familiar, e o Senhor faz isso ainda hoje para manifestar e revelar a tua glória, que o Senhor ainda responde e que o Senhor ainda tem poder. O Senhor liberta pessoas de drogas, de vícios. O Senhor chega para pessoas que estão nos presídios, transformando a vida de pessoas que estavam completamente mergulhadas no crime, revelando que o teu poder transforma as pessoas e faz de um pecador um santo, porque o Senhor tem poder para isso. Então, nós queremos que a tua glória se manifeste. Que o Senhor venha visitar cada filho e cada filha do Senhor nesse tempo com a tua glória. E eu nem oro por esse dia, mas eu oro que o Senhor venha revelando a sua glória daqui por diante. Que o Senhor esteja com o teu povo. Que o Senhor esteja manifestando a tua glória e que esse teu filho, essa tua filha possa ter experiências sobrenaturais que o Senhor venha dar a cada um, a cada uma, para que possam dizer: o Senhor é bom. E que o Senhor venha dar conforme a individualidade de cada um, porque o Senhor se revela coletivamente pela palavra, mas o Senhor também se revela pessoalmente, individualmente, especialmente para cada necessidade, para a realidade de cada pessoa. O Senhor sabe o que essa pessoa, cada uma, considera o que é impossível. E o Senhor pode trazer a resposta daquilo que é impossível para cada pessoa, na perspectiva de cada pessoa, para que cada uma delas possa dizer: o Senhor é Deus. A experiência que eu tive com o Senhor foi essa. E que os teus filhos, as tuas filhas possam ter experiências reais e poderosas com o Senhor. Assim como o profeta Isaías teve essa visão que nós lemos hoje. Ele estava no templo, quando ele entrou, ele viu esses serafins. E ele viu que eles diziam: Santo, Santo e Santo. E o texto de Isaías 6 fala
que depois que ele teve essa visão, o Senhor enviou um serafim que tocou numa brasa e tocou na boca dele. E a boca dele foi purificada. E o Senhor perguntou: a quem eu enviarei? E no momento em que a boca dele foi purificada, ele disse: envia-me a mim, Senhor. Então essa era a experiência que Isaías precisava, e o Senhor deu para ele essa experiência. E eu peço que o Senhor venha dar uma experiência para cada pessoa, conforme o que cada pessoa precisa. Essa era a experiência que o Senhor deu a Isaías, porque era o que ele precisava para receber a confiança de que o Senhor o tinha purificado, para que ele pudesse se colocar como mensageiro do Senhor. Então eu peço que o Senhor venha trazer a revelação segundo o propósito que o Senhor tem na vida de cada filho e de cada filha do Senhor nesse dia, para que a tua glória se manifeste. Manifesta a tua glória, assim nós oramos e agradecemos. Amém. A leitura bíblica de hoje é Jó capítulo 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. Para você que caiu nesse vídeo pela primeira vez, o livro de Jó é um livro que conta a história de Jó. Ele era um homem muito rico, que tinha 10 filhos e que no capítulo 1 a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. E no capítulo 1 a Bíblia conta que os anjos de Deus foram até Deus para relatar as suas missões. E o diabo veio no meio dos anjos e se apresentou a Deus. Então Deus, vendo que o diabo estava ali, disse para o diabo: você viu Jó? Ele é íntegro, reto, sincero e se desvia do mal. E a Bíblia conta em Jó, no capítulo 1, que o diabo respondeu para Deus assim: é claro que ele te serve e é fiel. Ele tem riqueza, ele tem filhos, ele tem tudo. Tire as coisas dele para ver se ele não vai amaldiçoá-lo na tua face, no teu rosto. No capítulo 1, Deus fala para o diabo: você pode tirar tudo que ele tem, mas não pode tocar na saúde dele, na vida dele. E aí o capítulo 1 termina com o diabo levando tudo que ele tinha de riquezas e com a morte de todos os seus filhos. Agora nós entramos no capítulo 2. Aliás, antes de entrar no capítulo 2, Jó perde todas as riquezas de seus filhos e ele fala assim: eu vim nu para a terra e eu vou voltar nu para a terra. Bendito o Senhor que deu e bendito o Senhor que tomou. Então, o capítulo 1 termina dessa forma. Agora vamos ler o capítulo 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais, aqui no caso são os anjos, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. 2. E o Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: eu estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. 3. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme. Temer a Deus significa ter absoluto respeito por ele, colocá-lo em primeiro lugar. Então, Deus está falando de Jó. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme
e sincero como sempre. Veja, Deus dizendo: você veio, me convenceu a tirar tudo dele e ele permaneceu fiel. Agora vem o versículo 4. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. 5. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. 7. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. 8. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. 9. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. 10. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. 11. Jó tinha 3 amigos: Elifaz da terra de Temã, Bildade da região de Sua e Zofar da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. 12. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Pense, eram os amigos de Jó. Quando viram o estado de Jó, começaram a chorar e a gritar. Isso mostra como Jó estava cheio de feridas e totalmente enfermo, porque Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo dele. Em sinal de tristeza, eles rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. 13. Em seguida sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Esse texto de Jó, no capítulo 2, nos mostra que é possível que o diabo lance algumas enfermidades. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver nos evangelhos os relatos de algumas pessoas que estavam doentes em razão de espíritos do diabo. Em Mateus, no capítulo 17, eu não vou abrir o texto aqui, porque já estou finalizando o vídeo. Mas você pode conferir lá, em Mateus, no capítulo 17, a Bíblia conta que um pai tinha um filho que se jogava na água e se jogava no fogo. E o pai desse menino vivia preocupado porque ele tinha que ficar o tempo todo cuidando desse filho, porque o filho tentava o tempo todo se matar. E ele foi até os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não conseguiram fazer nada. E aí ele leva o menino até Jesus e Jesus expulsa o diabo da vida do menino. E o menino fica curado, o menino fica livre daquele espírito mau. Logo depois os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus fala para os seus discípulos: porque existem castas de demônios que você só consegue vencer com jejum e com oração. Então Jesus ali ensinou que, pelo poder da oração e do jejum, é possível derrotar
os demônios que trazem doenças no corpo. Então, nem toda doença é física. Existem doenças que podem ser de ordem espiritual. Como saber se existem outros tipos de doenças que são doenças que não são espirituais, que são coisas que a medicina não tem solução, mas que Deus pode operar milagre e curar ou não, segundo a vontade soberana dele. Então existem 3 pontos sobre as doenças. Existem doenças que são do corpo, da mente, e que podem ser curadas pela medicina, e foi Deus que deu sabedoria e dá sabedoria para os médicos estudarem e poderem curar as doenças. Existem doenças que a medicina ainda não tem resposta, mas são coisas que são físicas, naturais, e que podem ser curadas por milagres pela operação da glória de Deus, ou não, pela vontade soberana dele. E existem, número 3, as doenças que são espirituais, coisas que atacam o corpo ou a mente, mas que são por força de demônios. E nesse caso, o jejum e a oração expulsam esses demônios. O nome de Jesus expulsa as castas de demônios e a pessoa pode receber a sua cura e libertação. Mas esse é um tema para outro momento. Aqui fica só um resumo. Eu encerro aqui. Deus abençoe a sua vida. Se você está passando por alguma tribulação, já que eu toquei nesse assunto de doença, de repente você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, ore ao Senhor e peça a Deus que dê sabedoria aos médicos para que consigam resolver a situação. Muitas vezes os médicos não perceberam um detalhe ali. Peça a Deus, dá sabedoria aos médicos. Pegue o nome do médico, ore, Deus, abençoa esse médico que está cuidando desse caso. Também ore, dizendo assim: Senhor, se é algo que é sobrenatural, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. E que o Senhor, se for uma doença para a sua glória, que seja feita a sua vontade. Às vezes, Deus leva os filhos de crentes, de pastores. Eu conheço pastores que tiveram filhos que contraíram uma enfermidade e eles oraram e Deus disse: não é demônio, não é nada, é a minha vontade. E eles passaram por um tempo orando, enfrentando alguns anos com os filhos doentes e eles orando e pedindo a Deus que manifestasse a sua glória. E a resposta final de Deus foi: agora eu quero levar o seu filho. E os filhos se foram e estão com Deus, porque era a vontade de Deus. Então é necessário compreender a dimensão da vontade soberana de Deus, porque Deus tem um plano e um propósito na vida de cada qual. E às vezes o plano de Deus é levar um filho ou uma filha no tempo que Deus determinou que quer tomar para a glória dele. E a vontade soberana de Deus continua sendo sempre a vontade soberana de Deus. Honramos a Ele porque Ele é digno de glória e lutamos para que os que são nossos, da nossa casa, da nossa família, as pessoas que conhecemos e outras pessoas para quem vamos pregar, cheguem até Deus e recebam o reino de Deus. Quem está no reino de Deus, olha na perspectiva do reino de Deus. E a perspectiva do reino de Deus é que o homem e a mulher sejam salvos e morem no reino de Deus. E que esse reino seja multiplicado e se expanda e alcance mais pessoas e alcance os que estão perdidos
e alcance os que estão nas trevas, e que todos eles sejam santificados e possam conhecer a Deus e ver a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu encerro por aqui, dizendo, como sempre eu falo, dê glória ao Pai, porque Ele nos fez o favor de nos enviar o Filho para morrer em nosso lugar e nos dar acesso a Ele, e nos tornar filhos dele. Dê glória ao Filho, porque Ele veio e deu a vida dele para que pela vida dele nós recebêssemos vida. E dê glória ao Espírito Santo, porque ele nos acompanha e sempre nos ajuda e nos guia nas nossas fraquezas para que possamos caminhar com Deus. Encerramos aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.